Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para mais um vídeo do canal, dessa vez falando sobre sífilis, um assunto extremamente cobrado em provas de concurso, desde provas de nível municipal até mesmo ao nível federal. Então é bem importante que a gente saiba esse assunto e domine ele também. Então, para fazer esse vídeo, eu utilizei o Manual Técnico para o Diagnóstico de Sífilis, que é dado então pelo próprio Ministério da Saúde. Sem mais delongas, vamos ao que importa. Então a gente inicia falando sobre o agente etiológico da sífilis. É uma questão que pode ser cobrada aí na prova de vocês. Por exemplo, as bancas costumam cobrar muito, assim, se é um vírus, se é um protozoário ou se é uma bactéria. E aí depois eles colocam o nome do agente etiológico. Então vocês têm que lembrar que é uma bactéria, inclusive anotem nos resumos de vocês, que é uma bactéria chamada Treponema pallidum. Então a doença da sífilis é uma doença de notificação compulsória e quando não tratada, ela pode evoluir para cronificação. Um detalhe também importante de comentar aqui com vocês, a nível de conhecimento, é que a bactéria da sífilis pode sobreviver até 10 horas em um ambiente úmido. A gente tem alguns modos de transmissão mais predominantes da sífilis, como o sexual, a via sexual e a via vertical. A gente também tem a possibilidade de se contaminar, por exemplo, com sífilis através de um acidente de trabalho com pérfuros cortantes. Então, quem trabalha na área da saúde vai saber que existe essa possibilidade. Então, é mais rara, mas ela existe. E na via sexual, quando se tem, então, a relação, né, o sexo desprotegido. E na via vertical, quando a gente tem a gestante transmitindo a infecção por sífilis, então, para o feto. Nesses casos, a gente tem, então, sífilis congênita. É importante a gente lembrar também que a infecção por sífilis é transmitida para o feto durante a gravidez, quando a gestante não faz o tratamento ou faz um tratamento de forma inadequada. Então, se tratando da manifestação dos sintomas, esses sintomas eles vão poder variar de pessoa para pessoa, né? Sendo influenciado por fatores como o próprio sistema imunológico de cada indivíduo, assim como a fase em que ele se encontra. Então, a gente vai ter as fases clínicas divididas em sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente e sífilis terciária. Lembrando que a sífilis latente, assim como eu mostro para vocês ali no resumo, lembrando que a sífilis latente, ela é dividida em latente recente e latente tardia. E no caso de sífilis congênita, a gente tem a subdividida, então, em precoce e recente, né, que a gente chama, quando as manifestações na criança vão ocorrer até os 2 anos de vida dela, ou tardia, quando essa criança começa a manifestar sintomas de sífilis congênita após os 2 anos de vida. Lembrando ainda que o paciente só vai ir desenvolvendo essas fases em sequência quando ele não trata a doença, né? E também é importante a gente salientar que a presença de sífilis pode ser uma porta de entrada para o HIV, facilita, digamos assim, a transmissão de HIV, justamente porque as lesões podem ser uma porta de entrada e até mesmo porque a presença de sífilis em um paciente pode acelerar a questão do paciente ter o vírus HIV para isso se cronificar e se transformar em AIDS de fato. Outra coisa que eu queria deixar comentado aqui com vocês é que o fato de um paciente já ter tido sífilis, né, ou ter sífilis nesse momento, não significa que ele não pode ter uma reinfecção. Então, a presença de sífilis ou ter tido sífilis em algum momento não confere imunidade para poder pegar novamente, né? Então, o paciente pode se reinfectar novamente com a questão da sífilis. Falando agora de diagnóstico, a gente vai ter que relacionar para chegar a um diagnóstico de sífilis alguns dados clínicos, os exames diretos e também os testes imunológicos desse paciente. Então, a gente vai olhar o resultado desses testes diagnósticos, né? Comparar isso tudo, analisar a questão dos dados clínicos, como eu comentei com vocês, e também o histórico de infecções passadas e a investigação de infecções recentes desse paciente. Então, a gente vai ter alguns exames diretos, que são, por exemplo, a coleta de uma amostra de exudato diretamente da lesão de sífilis, ou biópsia de tecidos e aspirado de linfonodos. Então, alguns exemplos de exames diretos são a microscopia de campo escuro, a microscopia com material corado, a imunofluorescência direta e também a ampliação de ácidos nucleicos. Se tratando, então, dos testes imunológicos, a gente tem eles sendo bem mais utilizados, então, para a detecção da presença de anticorpos em uma amostra de sangue total, soro ou plasma. São divididos em treponêmicos e não treponêmicos. Então, a gente vai iniciar falando primeiro dos treponêmicos, que são 2 tipos, os treponêmicos e os testes rápidos treponêmicos. Então, nos testes treponêmicos, a gente tem, então, a detecção de IgG e IgM. São mais indicados para se iniciar uma investigação de sífilis, então quando a gente suspeita que esse paciente possa ter sífilis, e não devem de forma alguma serem utilizados para monitoramento. Então, isso é uma coisa importante de vocês anotarem no resumo de vocês, e que não devem ser utilizados para monitorar um paciente que já tem o diagnóstico de sífilis, somente para iniciar uma investigação. Então, alguns exemplos, a gente tem o FTA-ABS e o teste ELISA. Os testes rápidos, ainda da família dos treponêmicos, são os testes que a gente vai são os testes utilizados para pesquisar anticorpos do tipo treponêmico.
Eles são testes que podem ser utilizados de forma bem prática e rápida, porque a sua leitura é feita normalmente em até 30 minutos. Então, os testes rápidos, eles podem ser realizados com amostra de sangue total, punção digital ou venosa e soro ou plasma. Uma observação interessante de comentar com vocês sobre os testes treponêmicos é que tanto o IgG quanto o IgM devem ser solicitados nesse tipo de caso. Por quê? Normalmente a gente tem o IgM usado para diagnóstico de alguma infecção mais recente. Porém, no caso de sífilis, mesmo numa questão de sífilis tardia, um paciente com sífilis já na fase tardia, o IgM pode positivar. Então, ele vai apontar uma falsa infecção recente. Por isso que deve ser solicitado, então, tanto o IgG quanto o IgM. Lembrando que hoje os testes rápidos adquiridos pelo Ministério da Saúde, eles têm uma especificidade ali de mais ou menos em torno de 94,5%. Agora a gente vai falar então dos testes não treponêmicos. Eles são utilizados para titulação dos anticorpos e auxiliam no diagnóstico e posterior monitoramento ao tratamento. Então, os testes não treponêmicos, eles vão poder ser utilizados também para auxiliar no diagnóstico clínico desse paciente e depois para monitorar esse paciente também. Normalmente são utilizados aqueles mais comuns que a gente vê na prática, o VDRL e o RPR. Os testes não treponêmicos detectam então anticorpos IgM e IgG, anticardiolipina não específicos para o treponema pálido. O Ministério da Saúde recomenda ainda que a gente utilize o mesmo teste não treponêmico desde o diagnóstico desse paciente até o último teste de acompanhamento. Então, a gente sempre vai comparar, né, o último teste, ou seja, o teste atual desse paciente, esse último resultado, com o anterior. E ele recomenda, então, o Ministério da Saúde recomenda que seja feito sempre o mesmo tipo de teste não treponêmico. Eu trouxe ainda rapidamente para a gente comentar sobre a neurosífilis. Ela pode acabar sendo desenvolvida em qualquer estágio da doença de sífilis não tratada. Então, para o diagnóstico de neurosífilis, a gente ainda não tem nenhum exame específico, sendo necessário, então, relacionar os achados clínicos com as alterações, né, no líquido cefalorraquidiano, assim como a detecção de anticorpos não treponêmicos também no líquido cefalorraquidiano. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico em gestantes. A gente já tem um vídeo aqui no canal que aborda também esse assunto de sífilis em gestantes, e é o vídeo de pré-natal de baixo risco, pré-natal que é realizado ali na atenção primária. Então, vocês podem dar uma olhada também para complementar ainda mais os estudos de vocês, mas a gente vai salientar igual algumas coisas aqui importantes para vocês anotarem aí nos resumos. Então, vamos lá. A testagem durante o pré-natal, ela vai ser realizada, então, em 2 momentos. No primeiro e no terceiro trimestre, e também depois no momento de internação para o parto, ou até mesmo numa internação por caso de abortamento. Lembrando que os testes rápidos, eles agilizam muito um diagnóstico precoce nessas gestantes e bem como iniciar um tratamento o mais rápido possível. Outra coisa importante da gente comentar é que hoje o pré-natal do parceiro já tem, então, instituído ali a questão da testagem para sífilis no parceiro dessa gestante também. Quando a gestante possui um histórico de tratamento adequado, quando a gente consegue comprovar esse tratamento que foi feito de forma correta, através, por exemplo, ali da carteirinha de gestante, vai ser realizado, então, diretamente o teste não treponêmico para a verificação da titulação dessa gestante. Eu trouxe também um trecho do próprio manual para a gente ler sobre a questão dos recém-nascidos e das mães. Então, todos os recém-nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis durante a gestação, independentemente do histórico de tratamento materno, aí aqui a gente já tem outra questão, que é, independente da mãe ter feito o tratamento adequado ou não, a gente vai ter que realizar o teste não treponêmico com sangue periférico simultaneamente ao teste não treponêmico da mãe. Então, tanto o bebê que nasceu quanto a mãe, os dois vão fazer o teste não treponêmico de sangue periférico. O sangue de cordão umbilical, ele não pode ser utilizado, importante lembrar disso, porque esse tipo de amostra, ele contém, então, ali uma mistura ainda de sangue da mãe com o feto, né? E pode resultar em testes falsos reagentes por ainda ter o sangue materno ali circulante. Outro detalhe importante de comentar com vocês é que é recomendado que sejam feitos, então, o mesmo tipo de teste não treponêmico tanto no bebê quanto na mãe, para que, por variar a metodologia, não acabe alterando os resultados para comparação. Então, como que vai ser realizada a interpretação desses resultados? No teste não treponêmico, um título maior que o materno em pelo menos 2 diluições. Então, a gente tem um exemplo. O exame materno deu 1:4 a titulação, e do recém-nascido deu maior ou igual a 1:16. Isso tudo vai ser um indicativo, então, de infecção congênita. Lembrando, é um indicativo de infecção congênita. Então, para a gente ter o diagnóstico de fato de sífilis congênita nessa criança, vai ter que ser analisado todo o histórico epidemiológico dessa mãe, a questão do tratamento, né, se ela fez ou não o tratamento de forma adequada, e também avaliado a questão clínica da criança e também dos achados radiológicos, bem como dos laboratoriais.
Então, a gente tem a orientação ainda de não ser recomendado se utilizar os testes treponêmicos no bebê até os 18 meses de idade. Bom, pessoal, esse manual técnico, ele não aborda a questão específica do tratamento da sífilis, mas como eu comentei anteriormente com vocês, a gente já tem um vídeo de pré-natal de baixo risco que fala sobre sífilis, e a gente conversa um pouco sobre sífilis e o tratamento também da sífilis. Então, vocês podem recorrer a esse vídeo para fazer a revisão com relação ao tratamento. Espero que o vídeo tenha contribuído aí com os estudos de vocês. Não deixem de se inscrever no canal, pode deixar seu feedback também, é sempre muito bom ter um retorno de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, pessoal!